Aleluia.
Senhor que guarda a nossa vida. Talvez você entrou nessa noite talvez você chegou aqui, deixou em casa uma situação tão complicada para resolver. Ou talvez você tenha um desafio tão grande assim. O Senhor trouxe aqui para falar com você que Ele está com você nesse desafio. Você precisa apenas crer. Ele faz você. Se o sol se pôr, dois esperar, tu és. Me super, sim, mas o que acontece?
Está o Senhor em improvisar. Olha o que acontece. Os anjos nos olham, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Nós vamos declarar isso nessa noite. Vamos lá, diga. Governa sobre o universo, Deus justo e fiel, justo e fiel. Vestidos de glória e poder, coroa está pra sempre prostrados aos seus pés. Erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e a vida entre nós, ó Santo acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor improvisado. Os anjos nos olham, os anjos nos olham, o céu e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és.
nossos líderes estavam sempre mandando mensagens para vocês. A célula é viva. Amém? E nesse mês nós estamos fazendo propósito. O propósito é: minha família pertence ao Senhor Jesus, que é orar em família, lendo um capítulo de Provérbios todo o julho. Temos 31 capítulos e mês, tem 31 dias. Quem está fazendo esse propósito em família? Olha, eu vi que tem uma mão levantada, vamos fazer. É 5 minutos, chama todo mundo, vamos orar, vamos falar, vamos ouvir. Nós temos a Bíblia ali, no YouTube, um capítulo só, não demora mais de 5 minutos, e depois faça uma oração para a sua família. É tão importante, é um ensinamento maravilhoso que Salomão deixou para a nossa vida cotidiana da nossa vida. Então, isso é muito importante. Vamos trabalhar essa jornada, esse propósito aí de orarmos ao Senhor ali com o livro de Provérbios, amém? E nós temos em agosto, nós teremos a jornada da família lá em Caratinga. Nós estamos querendo levar uma turma, uma família aqui. Aqui se não tem carro, não tem meio de locomoção, nós estamos querendo levar uma van. Mas para isso eu preciso dos nomes daqueles que realmente querem. Nós já olhamos os valores e nós precisamos, das pessoas se engajarem nesse propósito, amém? Então, são 4 terças-feiras, a partir das 7 da noite até as 9 da noite. Nós teremos 4 vereadores com suas famílias lá, dando um ensinamento riquíssimo, como foi a jornada de mulheres, a jornada de homens, quem foi, sabe como foi, maravilhoso, não teve. Foi lindo. E temos também os seminários acontecendo em Caratinga. Ainda não temos os seminários aqui, mas nós teremos os seminários em Caratinga, nível 1, 2 e 3. Nível 1 começa, será dia 7 a 9 de agosto. Então, chamarize para 7 de agosto. Estava aí, nós temos 3 vagas. Nós estamos a levar as pessoas e queremos que vocês façam esse seminário, que é um seminário de cura maravilhoso. Para a minha vida foi um divisor de águas, para mim parecido. 3 vagas no nosso carro, se mais alguém quiser, e 3 vagas no nosso carro. E também o nível 2 será no dia 28 a 30 de agosto. Então, nós teremos em agosto 2 do seminário 1 e seminário 2, tá? E para aqueles que já fizeram o 2 e o nível 1 e o nível 2, já pode fazer em agosto. Em setembro teremos o nível 3, 25 a 27. Então, olha bem, em 2 meses você faz todos os seminários, faltando ainda o seminário de finanças, que eu não anotei que nós teremos, mas no final do ano, o seminário de finanças também. O seminário de finanças é como nós tratamos de dinheiro na nossa Bíblia. O seminário 1 trata de dores, a nossa alma, o 1, o 2 trata de ansiedade, depressão, medo da morte. Isso é importante. E o seminário número 3 trata como nós devemos ouvir uma pessoa, aprender, ouvir o que ela está falando, discernir o que realmente ela está falando ali, a luz da palavra, para a gente poder aconselhar dentro da palavra. Amém? Isso aí. E agora eu quero falar sobre um assunto importante que está acontecendo com um irmão nosso. Nosso irmão Marcos, que ele é do apoio aqui, líder de treinamento da célula Emanuel, ele passou por uma cirurgia no desvio de seta e, infelizmente, furou o palato dele, quer dizer, o céu da boca, e ele está tendo muita dificuldade com esse processo, porque não é normal acontecer isso com a cirurgia. E ele está tendo agora alguns casos que não estavam previstos. E nós já enviamos uma doação para ele. A igreja já se mobilizou, a igreja como um todo, com
os recursos que ela já tem, o pastor, né, encontrou com ele durante a semana, e já ele vai fazer uma prótese para colocar no céu na boca, e já nós garantimos que nós pagaríamos essa prótese para ele, mas nós sabemos que tem vários gastos. Então nós queremos fazer uma cantina. A nossa cantina missionária, que acontece todo terceiro domingo, ela é em prol da instituição, mas também é em prol daqueles irmãos que necessitam. E nós queremos fazer essa cantina em prol do Marcos, para custear os casos que ele vai ter agora com todo esse tratamento. Então, nós estamos avisando hoje, né, para que a semana que vem você já esteja aí, né, para poder fazer aí, tá? Nos abençoando a Bíblia com essa cantina, tá? E aquele que também quiser fazer alguma doação, alguma coisa a mais, pode nos procurar, a gente vai estar direcionando, tá bom? Então, o Marcos está sempre aí, o Magrinho, né? É o marido da Daiane, talvez você não conhece de nome assim, mas ele é um irmão que sempre está atuando aí nas nossas missões, no nosso trabalho, tá certo? Amém. Então, os avisos que eu queria para hoje é esse. E lembrando, né, que nós estamos à disposição de todos aqueles que nos procurarem, eu e a pastora Cida, para atender. Não vou falar da universidade, uma conversa, ao pé do ouvido, não sei assim, né, com o mineiro, uma conversa ao pé do ouvido, falando, conversando, e dando algum ensinamento, alguma palavra, ensina a palavra do Senhor, amém? Eu quero chamar a pastora Cida para fazer aqui um momento de dízimos e ofertas e também das crianças, amém? Amém. Boa noite, igreja. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria que nós estamos reunidos aqui nessa noite para adorar o nosso Deus. Queremos agradecer aí os meninos de Caratinga que vieram nos abençoar com os louvores. Meu Deus, que louvores maravilhosos, não é verdade? Foi bênção demais. Aí a canção, assim todas, né? Se eu me humilhar diante do altar e sacrificar o que me custar. Tem muito a ver também com os dízimos e ofertas que esse momento tem. Muitas vezes a gente quer controlar aí, como a gente bem entende, os recursos que Deus coloca na nossa vida. Mas aí nós cantamos uma outra canção que Ele é o nosso dono. Afinal, Ele nos comprou com alto preço, Ele pagou com preço de sangue pela nossa vida, não é verdade? Então Ele é nosso dono, então nós devemos sacrificar o que nos custa. E é isso que eu vou falar sobre isso, sobre os dízimos de maneira específica. Jean, Mateus 5, 17 ao 20, na NVT, por gentileza. O dízimo é algo que tem traz muitas indagações no coração de alguns. Alguns ficam assim: eu devo dizimar, eu não devo dizimar, eu sou obrigado a dizimar, eu não sou obrigado, é da lei, é da graça. E tem
Eu vos advirto, a menos que a sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Só um minuto, isso. O que essa palavra vem dizer? Há questionamentos. Eu devo dizimar? Eu sou obrigada a dizimar? E eu quero dizer aqui para você que você não é obrigado a dizimar. Nós não somos obrigados a nada. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. O dízimo, eu falei no domingo passado, falei no anterior também sobre a honra. Eu entendo que se eu entreguei a minha vida já não é mais minha. Agora eu tenho um dono que é Jesus. E o dízimo e as ofertas, quando a gente traz aqui no altar, vocês não estão trazendo para mim e para o Rogério, para a comunidade da Cosimas de Inhapim ou para o pastor Elan e a pastora Simone de Caratinga. Os dízimos e as ofertas são do Senhor. E eu falei na semana passada que se alguém administrar mal, se não tiver zelo pela administração, eles vão prestar conta. A gente vê muitos escândalos acontecendo, mas a gente não tem que preocupar. Diante de Deus, você está fazendo o que Ele espera de você. Porque Deus espera que sejamos generosos. Se nós somos seguidores de Cristo, e Cristo é generoso a ponto de dar a sua vida por nós, por que não vamos dizimar e ofertar? O dízimo é da lei de Moisés, não é? Abraão, lá na luta em Sodoma, quando ele venceu Sodoma, ele dizimou a Melquisedeque 10% de tudo que ele conquistou, de tudo, todos os recursos. Foi antes de Moisés. Então não tem essa de que é da lei. E Jesus, falando ali em Mateus, ele fala que ele não tiraria nem a menor letra. Tem coisas que mudaram. Por exemplo, lá na lei de Moisés, o filho, quando desobedecia, era obstinado, ele deveria ser apedrejado. Já pensou se nós apedrejássemos os nossos filhos às vezes que eles desobedecem? A mulher, o homem, a mulher naquela época, quando era pega em adultério, no ato de adultério, ela deveria ser apedrejada. Hoje já não é assim mais. Mas Jesus não acabou com isso. Ele falou assim, antes, você não podia ser pego em ato consumado. Aí Jesus fala assim, se você olhar, aí olha só como que Jesus muda, né? Porque antes era a mulher. Só a mulher que era morta, né? Se ela fosse pega. Mas Jesus fala assim, se você olhar para uma mulher, quer dizer, não é só para a mulher, é para o homem também. Se você olhar para uma mulher e descobiçar ela no seu coração, você já cometeu adultério. Então, ao invés de ficar mais leve, ficou mais pesado. Com o dízimo não é diferente. Como assim? Mas é difícil dizimar. A menos que você não creia que o Deus que é generoso, rico em todas as vezes para te dar. Como assim? Você acha que Ele vai ficar te devendo alguma coisa? Não vai. E nós sabemos que nós devemos seguir os mandamentos. E mais, não apenas obedecer, mas ensinar os outros a obedecer. Então, como eu posso falar assim, gente, dizima? Como eu chegaria aqui para vocês e falaria para vocês dizimar se eu e o pastor Rogério não dizimássemos? Nós dizimamos toda a renda que entra, nós dizimamos nessa casa. Nós ofertamos toda a oportunidade, o pastor falou. Marcos está enfrentando uma situação de necessidade, ele está passando por um aperto, como qualquer um de nós podemos passar. Nós somos os primeiros, porque nós temos que dar exemplo. Nós estamos aqui para ensinar vocês. Então, que nós sejamos conscientes. Aí fica assim, mas é 10%? Se tem vários registros na Bíblia falando da 10ª parte, como assim eu ainda questiono isso? E não por obrigação. Não tem por obrigação. Deus conhece o seu coração e contempla a sua intenção. Por entendimento, Senhor, o Senhor me deu tudo, o Senhor me deu 100%. Eu vou devolver os 10%. E a oferta? Aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Agora tome cuidado,
está me custando. Então nós precisamos ter essa consciência, porque é sobre o nosso amado. O dízimo, a oferta está no nosso amado. A igreja dele. Pastor Rogério, eu apenas cuidamos, né? Como ele disse para Pedro: Pedro, eu apacento as minhas ovelhas. Nós estamos aqui como apacentadores, mas o pastor é Cristo. E a gente nunca perca isso na nossa mente aí, não. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por vocês. E aí você já vai preparando aí o seu coração, o seu dízimo, a sua oferta para o momento. Pai, nós queremos te agradecer, porque a sua palavra é tão clara, meu Deus. Quantas vezes nós ficamos fazendo questionamentos, mas é porque nós não buscamos a resposta na sua palavra. Nós não perguntamos ao Senhor, muitas vezes ficamos com dúvida no nosso coração, mas não chegamos diante do Senhor para perguntar: como que é isso, Senhor? Como que eu devo fazer? Como que eu devo proceder? Porque o Senhor é um Deus que responde. O Senhor inclina. Nós cantamos aqui que o Senhor inclina os seus ouvidos para o nosso clamor. Então, Senhor, nos convence a clamar todas as vezes que houver dúvida no nosso coração. Se houver dentro de nós, Pai, alguma inquietação, alguma tendência em desobedecer, seja nos dízimos, seja nas ofertas, ou seja em qualquer outro mandamento, meu Deus, nos impele a ir até o Senhor para te buscar, para sanar as nossas dúvidas, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, venha abençoar a tua igreja reunida aqui nessa noite. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, Pai, toda sorte de bênção. Eu peço, Senhor, nos abençoe na saúde, que o Senhor abençoe nas famílias, nos trabalhos, Pai, nos negócios, no ministério, Pai. Abençoa a vida espiritual, Senhor. Nós temos visto um ataque grande na nossa vida espiritual. Nós temos vivido tempos difíceis, mas em nome de Jesus eu peço: sustenta os meus irmãos, Pai, para que eles não retrocedam, para que eles não pereçam, para que eles não caiam, Pai. Eu abençoo a vida deles em nome de Jesus. Amém. Aquele que desejar dizimar ou ofertar nos envelopes, é só levantar as mãos e ficar com ela erguida. E quem desejar fazer o Pix, o QR Code está na tela. À medida que as crianças forem trazendo, os adultos também já podem trazer, mas eu peço que as crianças permaneçam aqui na frente. Nós temos uma turma que fica com as crianças de 2 a 5 anos e uma outra turma que fica de 6 a 10 anos. As crianças de 0 a 2 anos, se quiserem, pode ficar com a turminha menor. Só que aí o papai, a mamãe ou o responsável precisa acompanhar, porque a instrutora, a monitora e a professora não dão conta, porque elas necessitam de colo, tem mais dificuldade para ir ao banheiro, para tomar água. Então, os papais e mamães aí de 0 a 2 anos podem
Hoje a gente vem para adorar o Senhor e ter mais o seu amor por dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. A Maria Luísa também vai fazer uma oração para nós, né, Maria Luísa? Meu Deus, muito obrigada por esse dia. Eu quero que seja o Senhor e todos que estão aqui, mas também que não estão aqui. Sempre fique com eles e cuide deles. Amém. Esforçaram hoje, cara. Amém, glória a Deus. Que lindo, né? As crianças orando, já aprendendo a orar todos os dias. Esse momento do ser cuidado em casa, muitíssimo. Eu queria que vocês estivessem bem. Vamos fazer uma oração para aqueles que estão enfermos, colocando também aqui Marcos. Eu também estou aqui com uma dor de cabeça, meu Deus, mas o Senhor vai. Amém? Nós vamos colocar aí todos aqueles que estão passando por necessidade hoje. Senhor Deus, Pai, coloca, Senhor, todos aqueles que estão passando por enfermidade na sua alma, enfermidade na sua saúde, que o Senhor venha com o seu bálsamo de verdade, tirar, limpar, restaurar todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades, Pai. Tem pessoas agora necessitando, Pai, de vagas nas UTIs, de vagas, Senhor, para se tratar, para se curar, precisando de exames, Pai, precisando de uma palavra do Senhor, muitas vezes desenganados pelos médicos, mas o Senhor é médico dos médicos, vai dar a última palavra. Amém? Nós cremos que o Senhor vai curar projetores, vai restaurar a saúde. E nós colocamos a vida do Marcos para as duas mãos, para que tudo que for feito seja feito com excelência, para que o Senhor possa cuidar, restaurar a saúde dele como era isso, para que o Senhor não esteja agradecido, e ele vê a tua mão agindo, não só na família dele, mas nele, restaurando, cuidando, como o Senhor tem feito com cada um de nós, Pai. E nós agradecemos, porque o Senhor é que dá o favor. E nós vemos, se assim é o seu desejo, assim você será. E nós vemos, Senhor, nós dedicamos essa oração a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus para cidade. Semana passada nós começamos a falar sobre aquilo que o pastor Leandro começou a pregar em Caratinga. Eu queria passar para a igreja sobre a perfeição. A perfeição cristã, não a perfeição da humanidade. Essa perfeição que vem do Senhor para você. E eu concluí, nós vamos concluir elas hoje, assim o Senhor quiser. Então nós começamos falando que o Senhor disse que sejamos perfeitos. No final da oração do monte, a oração que fala das bem-aventuranças, de sermos sal na terra, de sermos luz do mundo, que o pecado nasce dentro do nosso coração e que nós precisamos amar os nossos inimigos. E o significado de perfeitos é teleios. Teleios não é algo pequeno, não é maturidade, integridade, plenitude. É viver o propósito do qual Deus nos criou. Deus nos criou com um propósito. E a perfeição é estabelecida nesse propósito. Quando nós acatamos o chamado do Senhor e começamos a fazer, a trabalhar em cima do propósito que Deus deu.
nos dá. Mas aí vem o quê? Nós precisamos entender, nós assumimos o pecado. O pecado em todo mundo. Só que Cristo assumiu essa culpa. Cristo assumiu e nós recebemos dele a justiça. Por isso somos justificados em Cristo Jesus. Aí nós terminamos assim, falando que Paulo afirma que ele ainda não alcançou a perfeição. Então, como é que nós somos perfeitos se ele não alcançou a perfeição? Paulo está falando do hoje, do já. Mas e do ainda não. Em Cristo, nós já temos a perfeição. Mas enquanto no mundo, enquanto nessa terra, nós ainda não alcançamos a estatura de perfeição. Nós ainda não temos um corpo glorificado. Nós ainda estamos prosseguindo para o alvo, mas não alcançamos o alvo. Então ele diz em Filipenses 3,12, na NVT, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Olha bem, então essa é a marca, né? É não desistir, é caminhar, é saber que nós estamos prosseguindo para o alvo. Não é dizer, todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo faz e mantemos no mesmo. Aquele ditado assim, o pau que nasce torto permanece torto. Não, é pelo contrário. Eu caio, mas eu me levanto. Eu caio, eu errei, mas eu começo me arrependendo e voltando, fazendo caminho de volta. Isso é a perfeição cristã. É saber que nós não somos perfeitos, ou nós mesmos, mas em Cristo nós somos perfeitos. E aqui nós vamos continuar desse onde nós paramos. E começamos então os ensinamentos. A perfeição que Jesus ensina é a maturidade, não a pecabilidade. Não é que nós vamos pecar. Se falamos que não temos pecado, estamos mentindo. Aí o Senhor João fala isso. A salvação acontece pela justificação de Cristo. A vida cristã é um processo contínuo de santificação. Nós somos batizados, morremos. Mas já pensou? Se nós fomos batizados e morrêssemos naquele momento, literalmente, morremos. Mas não. Nós vivemos ainda nessa terra. Nós ainda vivemos aqui para prosseguir do alvo. Mas a minha carne, eu falei, olha, eu estou matando a minha carne. Eu tenho um símbolo, não é? Eu mergulho naquelas águas, como nós falamos hoje, no alinhamento. Hoje nós tivemos um alinhamento, gente. Tivemos 9 pessoas fazendo alinhamento, hoje terminamos com 8, um ano postinho, mas olha que pensa, alinhamento foi o quê? É o início do processo aqui na nossa igreja, de conhecer a igreja, de saber por que ela está aqui, o que nós fazemos, como nós tratamos certas coisas. Então, nós tivemos essa bênção. Nós falamos sobre isso, né? É o mergulhar. Então, quando eu estou ali, eu estou matando o meu velho eu. Só que o meu velho eu continua vivo dentro de mim. O meu velho eu continua querendo assumir o controle. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E naquele momento, como Jesus fala para dentro, nós precisamos nascer de novo. E no batismo nós nascemos do quê? Da água e do Espírito. E aí o Espírito Santo começa a viver em nós e começa a trabalhar em nós. E esse trabalho vai até a mente, vai até quando a gente não vai viver nessa terra. A gente vai voltar para o Pai. Ou todos de uma vez, ou um de cada vez que chegar a hora. Então, Paulo falando isso, ele não obteve essa atitude, varão perfeito, ele não está falando que nós não podemos alcançar, mas nós prosseguimos. Então ele fala assim: Jesus mandou ser perfeitos,
Paulo fala que não chegou a estatura. Então, Cristo fala da glorificação. Paulo fala da glorificação, porque o corpo glorificado, porque Paulo foi levado ao terceiro céu. Então ele viu o que mais ninguém viu. Ele não conseguiu nem descrever aquilo. Ele só deixou para nós que nem consegue descrever. Então ainda ele não chegou a esse ponto, mas ele prossegue em busca da perfeição. Ele não desistiu. Ele não falou que a gente é perfeito. Ele falou: não vou me acomodar. Eu quero alcançar essa cor de valor perfeito. Eu quero, porque os meus pecados já foram justificados por Cristo Jesus. Amém? E nós vamos continuar avançando. E muitas vezes a diferença entre o cair e o levantar é essa. Nós precisamos entender que nós vamos errar, nós vamos falhar. Muitas vezes somos falhos. Mas se a gente continuar falhando, nós nunca vamos alcançar essa cruz de valor perfeito. Por quê? Eu não vou mudar a minha forma de ver, eu não vou mudar a minha forma de conhecer, aí eu vou continuar tomando o que Paulo falou. Vocês ainda continuam tomando leite espiritual. Eu queria dar um alimento sólido. E esse, falar de perfeição, é um alimento sólido. Não é um alimento falso. Porque ainda pessoas acham que eu sou perfeito, então eu posso chegar na rua e falar assim: eu sou perfeito, você está errado. Começa a apontar para o irmão os erros dele, achando que ele é juiz. E não é assim. Nós estamos à procura, mas nós podemos falar aqui da palavra para o irmão: você está pecando, você está errando. Por isso que a palavra fala: de primeiro atrás, está no teu, para depois tirar o cisto que está no teu irmão. Amém? Então nós vamos continuar aqui vendo que qual é o significado dessa santificação que nós falamos. É Maurela, como a gente vê nos desenhos, nos filmes? Não, né? É ser separado, é aprender a ser separado. E falar: olha, Deus está removendo as impurezas que estão em mim. Então nós estamos vivendo o quê? Qual é o nosso tempo desse ano? Mudanças profundas. Deus quer tirar o coração de pedra, o coração obstinado, o coração desobediente, e dar-nos um coração obediente e limpo. Então ele vai vir, ele vai removendo essas impurezas, ele vai tirando. Isso acontece como? Com o conhecimento da palavra, com a busca da palavra, com aquilo que Deus vai fazendo conosco, para ele nos cuidando. Imagina um escultor, pegou uma pedra, a pedra está lá, um quadrado. Aí ele fala assim: olha, o que você vai fazer aí? Não, eu só estou tirando aquilo que não pertence à escultura. Ela já está lá. Nós precisamos ir a cada batida tirando um pouco daquilo que não pertence a ela. Mas se o escultor fala: não, ela já está aqui, você só não está vendo. Mas ele já visualizou. Deus já visualizou um momento perfeito, um momento perfeito. Mas você ainda não. Você ainda vê os seus pecados. Você ainda vê os seus erros atrás. Você não se dá ao direito de se achar perfeito. Por quê? Você não vê a mão poderosa do Senhor tirando cada aresta do teu corpo, cada parte que não pertence a você. Amém? Então Deus está nos libertando, Deus está transformando. Mas para isso, nós precisamos deixar o Senhor agir. Para isso, nós precisamos abrir o coração. Para isso, nós precisamos aprender um pouco mais a palavra. E assim Deus vai removendo o orgulho, o rancor, a inveja, a avareza. Vai removendo as impurezas. Vai mudando, vai tirando a autossuficiência, achando que não precisa de Deus. Deus é justamente mandado. John Owen, para
mandou, falou assim: mate o pecado matará você. E o pecado, ele não te mata de uma vez, ele te mata aos poucos. Adão, quando comeu do fruto proibido, Deus falou assim: se comeres desse fruto, certamente morrerás. Mas Adão morreu naquele momento. Deus não falou que o fruto era veneno, mas que aquele fruto, se fosse comido, ele levaria ele à morte. Então, muitas vezes nós estamos comendo frutos e não estamos levando à morte agora, mas ela está nos matando aos poucos. E nós achamos que isso não é nada. Que naquele dia eu vou ter um jeitinho. Não é. Nós precisamos matar o pecado. Nós precisamos tirar o pecado da nossa vida. E o pecado não é algo parar no estágio. Ele vai o quê? Ele vai nos consumir. Você imagina uma gripe. Você pega uma gripe hoje. Se você não tratar, ela o quê? Ela não pode evoluir, uma pneumonia, uma tuberculose, dependendo de como vai acontecer. E quantas pessoas não morrem por causa de uma gripe? Mas vai perder o quê? A saúde da vida. E assim é o pecado. E muitas pessoas às vezes é só um pecadinho. Não existe pecado, pecadinho. Isso é o diabo que colocou para você. Que existe várias nuances de pecado. A palavra fala assim: existe pecado para a morte, mas tem pecados que não são para a morte. Não quer dizer que os pecados têm níveis diferentes. Apenas esse. E todo pecado tem perdão. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Amém? Amém. Então vamos continuar. Então, sabe o que é pecado? Uma mudança não adiada. Uma mudança adiada. Desobediência é um pecado. Depois eu resolvo. Um dia eu largo isso. Um dia eu paro de fazer isso. Quando a minha vida melhorar, eu vou conseguir fazer. Quando eu casar, eu paro com isso. Quando eu aposentar, eu faço. Quando tiver tempo, eu trabalho para Deus. Eu faço meu propósito. É assim que é a desobediência. E muitas pessoas vivem dessa forma. Quando eu for, quando eu conseguir, quando eu puder, o pecado e a desobediência estão matando pessoas. Mas Deus trabalha hoje. Deus trabalha no agora. A procrastinação espiritual é uma das armas favoritas que Satanás tem colocado. Satanás tem colocado pessoas ocupadas demais para poder estar aonde deveria estar, orando, buscando, falando: um dia eu vou mudar. Eu não vou para a igreja, não. Primeiro eu preciso de parar de fazer isso. Quando acontece? Aquela pessoa, eu bebo. Quando eu parar de beber, eu vou para a igreja. Não, vem para a igreja beber. Que Deus, o Espírito Santo, é que convence do pecado, da justiça, do juízo, ele vai falar para você parar. Porque você não vai ter um pastor assim. O que você bebeu hoje? O que você está fazendo? Você está fazendo alguma coisa? Nós não somos investigadores e nem guardiões. Nós somos aqueles que trabalham a palavra. E quem é que convence? O Espírito Santo. Eu posso passar 24 horas falando para vocês aqui, vocês vão dormir, né? Mas não vai adiantar nada. Eu posso falar uma verdade da mais terrível da sua vida. Falar: você vai morrer. Mas se o Espírito Santo não chegar junto com você, você vai continuar. É um carro a caminho do precipício sem freio. A única forma de você parar esse carro, ele não tem freio, é mudar de direção. Se você continuar na mesma direção, você vai cair.
você vai cair no precipício. Independente se eu falar, você vai cair, você continuar fazendo a mesma coisa, você vai cair. Então você tem que arrepender, mudar. Não quando for conveniente, mudar agora. É hoje. A palavra é hoje. Hebreus 3,15 fala isso. Imagina. O que Hebreus 3,15 fala? Lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Ele não falou amanhã. Ele não falou semana que vem. Ele falou hoje. Não endureça o coração. Toda mudança adiada revela uma resistência ao Espírito Santo. E às vezes nós estamos, infelizmente, resistindo ao Espírito Santo. Resistindo ao que o Espírito Santo tem falado conosco. Mudar agora. Imagina uma lagarta para se transformar em borboleta. O quanto sofrimento ela não passa. Mas ela precisa fazer aquilo. Ela precisa se transformar. E nós precisamos nos transformar. Às vezes nós estamos querendo aqui. Deixar para depois. Um dia eu abandono. Um dia eu deixo. Um dia eu abandono a pornografia. Um dia eu abandono a mentira. Um dia eu faço aquilo. Um dia eu deixo. Um dia eu começo a tratar melhor minha esposa. Um dia eu começo a tratar melhor meu marido. Um dia eu começo a trabalhar melhor. Um dia. Nós só temos que ir. Nós só temos hoje. Amanhã, nós sabemos que estamos aqui. Nós temos um hoje. Então, a santificação começa agora. A santificação começa quando nós paramos de fazer negociações. Deus não quer negociar. Deus não negocia com o pecado. Amém? Jesus mandou o quê? Mortificar. Mortificar o pecado. Acabar com a mentira. O cristão tem que aprender a viver na verdade. É verdade? Muitas vezes, ela vai doer em nós, ela vai nos dar prejuízo de alguma forma, mas uma coisa é certa: Deus não fica devendo nada. Aquilo que você acha que é prejuízo hoje, por algum negócio desfeito, porque você falou a verdade, Deus vai te recompensar. E Ele tem feito isso. O orgulho, quando as pessoas deixam de pedir perdão por causa do orgulho, enquanto o mundo fala, não, espere ele dar o primeiro passo, a palavra fala, vai lá. Isso é perfeição, isso é ser perfeito, isso sim é trabalhar a perfeição em nós. Na vida financeira, quantos problemas nós temos porque nós vivemos uma vida financeira desregrada. Porque nós temos consumismo, ganância, falta de comportamento, desorganização. Na doutrina, nós temos um seminário de finanças para organizar a nossa vida financeira à luz da palavra. E a Bíblia fala sobre dinheiro, mais às vezes do que o amor. Ela fala muito das riquezas, porque quem é dono do ouro da prata? Ele, aquele que tudo existe. Aí nós ficamos assim, não, mas depois eu vou só resolver esses negócios aqui, depois eu entro em conformidade. Mas eu continuo comprando a prazo, eu continuo usando cartão até estourar o limite. Tem gente que acha que limite de cartão faz parte do salário dele. Aí ele não sabe por que a vida está tão terrível. Desorganização financeira. E aí ele acha que não é espiritual. É espiritual muitas vezes. Às vezes está uma mágoa.
recebida lá atrás, uma escassez no passado, está fazendo sofrer hoje. Mas Cristo quer mudar essa área. Cristo quer mudar toda essa área da sua vida, amém? Então vamos continuar. Como sabemos que estamos crescendo? Como sabemos que estamos entrando, sim, começamos a ser perfeitos, indo buscando? Não é algo visível. Não é algo que fala assim, eu estou melhor, eu vou começar a ver como uma árvore crescendo. Você não vê que ela cresceu hoje. Você vai saber que daqui a tanto tempo ela vai te dar uma sombra. Mas hoje ela é uma semente que você planta. E ela vai subindo, ela vai crescendo, mas ela cresce aos poucos. Aí, na nossa vida, o que fala? Nós estamos olhando sempre aonde? Eu olho o Rogério passar. Mas se eu olhar o que eu fiz hoje de manhã, eu ainda não mudei os meus erros que eu cometi hoje. Mas se eu olhar há 5 anos, há 3 anos, eu já mudei muita coisa. Eu já alterei a minha rota. Então nós temos que aprender que há um crescimento, há um trabalho sendo feito em nós e através de nós. Aí nós começamos a olhar. Eu reajo da mesma maneira que eu reagi antes. Eu oro do mesmo jeito que eu orava ontem. Eu ainda continuo fazendo as mesmas coisas. Eu perdoo mais facilmente. Será que Deus está trabalhando isso em mim? Paulo fala em Filipenses 1,6. Olha bem o que Paulo fala. Como é importante a gente caminhar no processo. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus voltar. Então nós precisamos trabalhar isso todo dia. É perdoar todo dia, é aprender a melhorar todo dia. Então eu vou crescendo na vida cristã, mas não é quantidade nem tempo de igreja. É uma responsabilidade nossa, como nós mesmos, cooperar com o Espírito Santo. É não ficar todo lado esperando aquilo que pode acontecer. Amém? E quais são as marcas desse cristão que está amadurecendo? Então vamos ver se nós estamos amadurecendo. Vamos ver se Deus tem trabalhado em nós. Se você olhar 5 anos para cá, ou então da sua conversão para cá, o que mudou? O que mudou em nossa vida? Eu me arrependo mais rapidamente. Eu peço perdão sem orgulho. Eu não fico me justificando porque eu errei. Eu só vou lá e peço perdão. Eu começo a abandonar essas justificativas. Mas todo mundo erra, né? A gente é imperfeito. A gente não consegue acertar todas as coisas. Eu estou melhorando isso. Eu aceito uma correção que vem do meu pastor, do meu patrão, da minha família, do meu pai, da minha mãe. Eu aceito essa correção. Gente, eu sou corrigido até hoje pela minha mãe. Então, né? Dá uns porque eu ainda sou menino dela. Ainda sou menino. Então, você aceita a correção? Amar a palavra de Deus, você começa a ler a palavra de Deus, você ouve a palavra, você ama a igreja que você congrega, você serve sem buscar reconhecimento, sem precisar todo dia. Nossa, o pastor nem falou que eu fiz bom serviço hoje, o pastor nem mandou um coisinho para mim, o pastor nem conversou comigo essa semana. Ai meu Deus, ele está com raiva de mim. Vai ter preocupação. Eu perdoo antes que comece a criar raízes. Gente, quando a gente demora a perdoar uma pessoa, aquilo começa a ganhar na gente. Porque a gente fica pensando naquilo, rebuscando na mente.
Mas fulano fez isso comigo. Não, ele não podia fazer aquilo. Perdoa. Libera isso mais rápido e para de pensar aquilo. Esse é o estatura. Nós precisamos obedecer mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a estatura do cristão perfeito. Essa é a estatura do cristão maduro. Nós estamos falando de perfeição, maturidade e perfeição. Não é nunca errar. Talvez você não chegou em nenhum desses aqui ainda. Mas o Senhor fala assim: mas você vai conseguir. Mas você vai chegar nessa. Amém? Mas aonde tem? Perseguir, saber que temos isso. Então nós vemos até agora grandes momentos aqui, grandes verdades. Primeiro, nós somos justos. Somos justos pela obra perfeita de Cristo Jesus. Nós transformamos nossa vida diariamente para a santificação. Então, para sermos perfeitos. Mas como vai terminar isso? Como termina? Haverá um dia que nós vamos terminar. E aí nós vamos aqui, porque nós somos justificados. Nós somos aceitos por Cristo, porque Cristo é perfeito. E nós somos aceitos porque Ele é perfeito. Então não porque nós somos bons. O grande erro é achar que somos bons. A palavra fala que o único bom é Deus. Mas Cristo é perfeito. Então, Ele começa a transformar a nossa vida. Nós começamos aqui a santificação que vem através do Espírito Santo, nos moldando a imagem e semelhança de Cristo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é? Perdemos ela. E agora nós começamos a ser imagem e semelhança de Cristo. Quando nós perseguimos o caráter dele, quando nós perseguimos a santidade dele, por isso nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos. Mas nós vivemos isso todo dia. O caráter dele, nós buscamos isso, nós enfrentamos isso, tentações todos os dias. Nós precisamos modificar o pecado. Nós fracassamos também, todo dia. Nem todo dia nós conseguimos acertar tudo. E o grande erro é a pessoa que acha que ela tem que acertar tudo. Eu sou perfeito. É uma grande dor pessoal. Tem que lembrar que você vai errar. Você vai pecar. E eu vou errar. Como eu já erro todos os dias. Mas o que? O Evangelho é o que? É o não pecar? Não. O Evangelho é nos preparar para a santificação e preparar para a nossa glorificação aonde? No reino celestial. Nós estamos vivendo aqui para nos preparar para viver com Ele. Então nós estamos começando a viver e aprender a ser semelhante ao Pai. Olha bem. Então nós estamos trabalhando a perfeição para quê? Para que nós pareçamos, para que nós ficamos a semelhante de Cristo. E ele diz, o apóstolo João escreve aqui, fala assim, quando Cristo vier, seremos semelhantes a Ele. João não disse, talvez, João não disse também, João disse, seremos. Esta é uma promessa. Hoje, nós lutamos contra o pecado. Porque o pecado está onde? No mundo. E nós somos tirados do mundo? Não. Ele falou, eles não são deste mundo, mas eu não peço que os tire desse mundo,
Porque se Deus quisesse nos tirar desse mundo, como é? Qual a forma que nós saímos desse mundo? Através da morte. Mas eu não peço que nos tire desse mundo, mas eu peço que nos guarde. E nós estamos sendo glorificados. E nós lutamos para serem glorificados como pecado. Quando formos glorificados, não haverá mais pecado. Nosso corpo será um corpo glorificado, não existirá pecado nele. Ele ainda existe pecado porque estamos. E nós estamos lutando contra a morte eterna. Não a morte desse corpo, mas a morte espiritual. Amém? É confuso, né? Penso. Mas é isso que Deus quer fazer conosco. O nosso coração, quando nós somos glorificados, será perfeito. Não haverá pecado, porque será santo. A santificação termina nessa vida. O processo de santificação termina nessa vida. Mas ela será completada quando estivermos diante dele, diante de Cristo. E exatamente o que Paulo fala em Filipenses 1:6, que nós já vimos aqui, mas pode colocar de novo. Por isso nós temos a certeza que ele terminará a boa obra, porque eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês é o completado até o dia que Jesus voltar. Então ele tem o quê? Paulo tem certeza. Deus ajuda, Jesus ajuda, até o dia que ele voltar. Então até esse dia nós estamos caminhando para a santificação. Então, quem começou? Deus. Quem sustenta essa obra? Deus. Quem terminar a obra? Deus. Mas nós não temos mérito por isso. É o que? Nós caminharmos para a santificação. A perseverança dos santos repousa nessa certeza, nessa presença que Deus tem na nossa vida. É assim que João Calvino fala. A perseverança dos santos repousa na perseverança de Deus para com os santos. Quem são os santos? Nós. Os separados. Essa é uma das doutrinas importantes da igreja. A perfeição futura não é desculpa para a gente negligenciar hoje. Não é porque nós seremos perfeitos que nós não seremos. Aí é a doutrina da liberdade, que tudo faz, tanto faz. Mas se um dia Deus vai aperfeiçoar completamente, nos aperfeiçoar completamente, então nós não podemos ver de qualquer maneira. E assim fala Romanos 6. Coloca para mim, já. Romanos 6, 1. Nós vamos ver ali o que Paulo tem falado na igreja. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus nos mostre cada vez mais a sua graça. Tem pessoas que acham que, quando ele fala assim, alguém que mais vale um pecador que se arrepende do que um que já está arrependido, é um engano. Os céus se alegram com a pecador que se arrepende, mas o outro que já se arrependeu já teve festa para ele, porque dele é o reino, ele já tem o reino. Amém? Posso continuar, Jean? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso esqueceram que quando fomos unidos a Cristo Jesus do batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados em Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida
Amém? Glória a Deus, né? Isso é importante demais, porque a graça não pode causar uma acumulação na nossa vida. Ela tem que causar gratidão. E por isso, nós precisamos buscá-la constantemente. Martin Lloyd, um pregador, um teólogo, ele diz assim: a doutrina jamais foi dada apenas para informar a mente, mas para transformar a vida. Então, a doutrina não produz santidade, e ela tem que ser compreendida e trabalhada para poder transformar a nossa vida, né? Aí vem a importância de nós aprendermos sobre a santidade. Aqui nós falamos a importância da confissão. Confissão não só diante de confessar a Deus as nossas culpas, mas confessar as nossas culpas uns aos outros, que é a premissa do seminário Caminho de Deus. Cristãos isolados, cristãos que não vivem em comunidade, eles são presas fáceis do inimigo. Por quê? Eles não são fortes o suficiente. Aí muitas vezes você pode colocar assim: pastor, eu tentei tantas vezes. Só que dependa mais do Espírito Santo. Busque mais o Espírito Santo. Transforme mais. Continue crescendo. Você não vai ver o seu crescimento todo dia. Mas quando você olhar daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, você vai ver a sua caminhada, a sua mudança, a sua alteração, porque você vai crescendo em espírito, o espírito vai te crescendo. Aí você vai deixando as coisas velhas de lado. Muitas vezes pessoas têm falado coisas para a gente fora da palavra. Nós estamos consumindo algo fora da palavra e achando que isso é verdade. E não, nós precisamos o quê? Basear nossa vida na palavra. Nós precisamos conhecer a palavra para que nós possamos prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo. Nós precisamos perguntar para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vem aqui só para nos consolar. Ele é consolador. Então, eu estou triste, ele vem me consolar. Não. O Espírito Santo que habita, ele vem para convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então, ele convence. Ele convence, ele que faz o entendimento com a palavra, ele que ilumina a palavra para que você entenda, ele que te fortalece na sua vontade, ele que produz fruto. Por isso que jejuamos, por isso que mortificamos nossa carne, para levantar o quê? Fortificar o Espírito Santo, para que ele possa convencer e produzir em nós fruto, obediência. A santificação não é somente disciplina. A santificação, o fruto da santificação é ter um coração rendido ao Senhor. John Piper diz: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Satisfeitos. Quantas pessoas são insatisfeitas com Cristo? Por quê? Porque acham que ele impede ela de fazer as coisas. Cristo não impede você de fazer nada. Agora, as consequências do que você faz são impedidas por isso. Porque para entrar no reino do céu precisa estar santificado. Precisa estar perfeito. E essa funciona. Vamos fazer um exame espiritual agora. Feche seus olhos agora e pense assim. Seja orando. Olhe para a sua vida e pergunte: existe algum pecado que eu estou justificando? Existe alguma mudança que eu continuo adiando na minha vida? Eu preciso perdoar alguém. Eu preciso pedir perdão a alguém.
Existe alguma área da minha vida que ainda não entreguei ao governo de Cristo? Eu tenho vídeo de oração, eu tenho orado. Como está meu casamento? Como eu tenho criado meus filhos? Eu tenho meus filhos de qualquer forma ou em cima da palavra? Como eu estou administrando as minhas finanças, meu dinheiro? Como eu estou utilizando meu celular? Como eu estou utilizando as redes sociais? Como está meu trabalho? Meu trabalho glorifica a Deus? Minha vida está revelando Cristo verdadeiramente? Essas perguntas eu fiz e muitas delas a resposta não foi boa. Ainda preciso de caminhar. Eu não estou comparando com outras pessoas, eu estou comparando com Cristo. Eu preciso ainda caminhar. Eu ainda preciso buscar essa perfeição. Eu preciso me arrepender mais. Eu preciso amar mais. Eu preciso buscar reconciliações. A luta diariamente, a luta no dia a dia, pode fazer pecar. Às vezes você fala uma coisa que você acabou pecando com a sua vida. Meu Deus, vamos fazer aí esse exame de consciência. Ser perfeitos, como meu Pai é perfeito. Somos justificados. Cristo pagou essa dívida. Por isso recebemos a justiça de Deus. Por isso nós podemos ser santificados e buscar o caráter de Cristo todos os dias. Em Cristo nós somos vencedores, mas sem Cristo nós somos imperfeitos, pecadores, carentes da graça dele. Isso nós precisamos refletir. Firme pro alvo, firme buscando a perfeição, buscando o caráter de Cristo na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Aparecer aqui na banda. E aí Deus vem falar conosco. Deus tem ministrado o coração. Deus tem nos ensinado todo dia que precisamos de mudanças. Aquele que não muda, que está estático, pode estar caminhando para pensar em Deus. Nós precisamos rever os nossos conceitos e nos parecer mais com Cristo. Amém? Levanta sua mão. Senhor, abençoe, Senhor, cada um que veio hoje. Cada um que recebeu essa palavra. Palavra difícil, Pai. Porque ser perfeito é algo que o mundo não prega. É algo que o mundo fala que é impossível. Mas nós vemos que ser perfeitos é te buscar continuamente. É te buscar para te alcançar, Pai. Para ter o teu caráter. Mas não, Senhor, sem erros e falhas. Porque isso é inerente a nós, falhos pecadores. Mas quando nós estamos com Cristo e em Cristo, somos perfeitos.
que eles possam receber do Senhor essa paz, esse entendimento, para que eles possam ter essa ânsia, essa busca da perfeição em Cristo, olhando para Cristo, buscando, tendo fome e sede da água da fonte, da água da vida. Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe demais, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um deles, e que o Senhor levante o seu rosto e lhe dê a paz que excede o mundo. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Um abraço ao seu irmão. Desejo uma boa semana. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Aí tem um cafezinho ali, tá? Todos lá, um chazinho, antes de ir embora, tá bom? Não esqueça.